Oi, pessoal, tudo bom? Estamos nós aqui de novo para ver a parte da apostila 2, certo? Frente D, se eu não me engano, onde a gente vai trabalhar um pouco sobre reino planté, que eu sei que é um assunto que vocês adoram. Então, nós vamos ver hoje organologia vegetal. Então, nós temos dois tipos de órgãos vegetais. Os vegetativos, que são os básicos, raiz, caule e folha, e os reprodutivos, que são as flores, sementes e frutos. Lembrando que sempre que a gente fala de organologia, fisiologia, anatomia vegetal, nós levamos sempre em consideração as angiospermas, que são o grupo de plantas mais complexo que existe, certo? Do reino planteiro. Vamos falar hoje sobre raízes e caules. O que é importante saber? Que a raiz é um órgão vegetativo, obviamente, aclorofilado, ele não tem clorofila, não realiza fotossíntese. Por isso que, né, qual é a função da raiz em si? É trazer tanto a questão de sustentação quanto a questão de fixação da planta no solo. Como eu já falei para vocês em sala, quanto maior a raiz, maior a altura das plantas, né? Mais profunda, maior a altura. Então eu consigo controlar a altura da planta pelo tamanho da raiz. Em geral é assim. Existem raízes bem maiores do que a altura das plantas no solo, mas isso são em alguns biomas. Mas em geral é assim. E também a raiz tem outro papel extremamente importante, que é a absorção de água, que é a função dela aí principal. Então a raiz ela vai em busca de água para que a planta possa realizar a fotossíntese, já que a água ela é absorvida pelas raízes, não pelas folhas, nem pelo caule, principalmente pela raiz. Então essa é a função dela. E as raízes ainda podem ter outras funções de reserva, né, essa função nutritiva e outras que nós vamos ver mais adiante, tá? Então ela pode variar de acordo com o ambiente, com o bioma, se ela é aérea, se ela não é, isso tudo vai fazer diferença. Então nós temos aí na imagem, vê se vocês conseguem acompanhar. A gente tem a parte do colo, que é a parte que vai para fora do solo, a zona principal, então isso aqui é uma raiz de uma planta dicotiledônea. Essa zona principal, ela tem as suas raízes laterais, a gente chama de raízes secundárias, que trabalham muito mais com sustentação, de acordo com o tamanho da planta. A raiz tuberosa, que tem uma parte de lipídio. A zona pilífera, que eu comentei com alguns de vocês em sala. Pilífera são pelos absorventes, que a função deles é absorver água. Tem tanto na raiz principal quanto nas raízes laterais. Zona de crescimento e a coifa. Então, a coifa é essa região pontiaguda que vai perfurando o solo em busca de água. Então, um solo que tem bastante minhoca, um solo que tem vários túneis, que a minhoca vai cavando e fazendo túneis, são solos mais fáceis da raiz poder encontrar a água. Agora, um solo muito compacto, argiloso, já dificulta esse crescimento dessa raiz. Em geral, claro que tem plantas adaptadas a isso. Então, quanto mais fofo é o solo, mais fácil essa raiz de encontrar água, certo? Continuando. Tipos de raízes. Nós temos raízes axiais ou pivotantes, fasciculada ou cabeleira, que são raízes até de classificação de angiosperma, das mono e dicotiledôneas, raízes tuberosas, raízes aquáticas e raízes aéreas. Raiz axial pivotante. O que a gente consegue observar? Ela tem uma estrutura principal, que é essa estrutura aqui, certo? Essa estrutura principal, ela é encontrada em plantas como angiosperma, dicotiledônea. Dicotiledônea, sempre nós vamos encontrar órgãos mais organizados. Sempre tem algo principal, um feixe, uma organização. E também existe em gimnospermas também. Ela é facilmente identificada, o pessoal aí que já verificou uma cenoura, então observa-se que na cenoura nós temos também o tipo de raiz axial pivotante, que vai ser mais o foco do que nós vamos ver. Ao contrário desse tipo de raiz, que são as monocotiledôneas angiospermas, que são as gramíneas, nós temos a raiz do tipo fasciculado ou cabeleira, como já diz ali, né, toda despenteada, seria esse tipo de raiz. Então você pensa, pô, qual é a diferença dessas raízes? Depende a planta e o tipo de solo.
Uma raiz axial, ela possibilita um tamanho maior das plantas, já que ela é mais profunda e ela consegue água mais facilmente. Uma raiz fasciculada e cabeleira, ela não tem essa profundidade, ela não vai dar plantas muito grandes, né? Assim, de 2 metros, são o que a gente chama de ervas, porém, ela auxilia e beneficia muito essa questão de disseminação de semente. Então, ela cresce mais rápido e ela se prolifera mais rápido. Então, dependendo aonde essa planta está e as condições do ambiente, ela uma raiz ela acaba tendo uma adaptação melhor do que a outra, certo? Outros tipos de raiz, né? E aí a gente vai focar mais nas raízes axiais. A tuberosa é uma raiz onde ela tem uma grande reserva de nutrientes. Então nós temos ali aquele vacúolo do sulco celular nas células, ele é grande e ele vai reservar amido. Então, muitas vezes nós usamos essa raiz para nossa alimentação. Então, vocês têm aí uns 3 tipos de raízes tuberosas: a cenoura, o rabanete, e aqui parece um tipo. Se for falar de batata, a batata, que é no caso que está aí, é a batata doce. A batata doce é uma raiz. Sempre que eu tenho uma ponta, ó, verifiquem aqui, ó, sempre que eu tenho uma extremidade pontiaguda, eu estou falando de raiz. Diferente da batata inglesa, que não é raiz, é um caule. Então, observando essa estrutura, fica bem fácil de identificar. Raízes aquáticas são aquelas raízes de plantas de regiões que alagam, né? E essas raízes, elas são um pouco mais finas, porque a quantidade de água é enorme. Então, elas não precisam ser muito profundas. São raízes que absorvem água, muita água, então elas só precisam de muitos pelos, né? Aquela zona pilífera para poder absorver. Não tem uma função tanto de fixação e crescimento da planta, mas vai trabalhar muito mais com a absorção de água, certo? Raízes aéreas é o contrário, né? São raízes que crescem acima da superfície do solo ou do substrato. Então, nós temos aqui o tipo de raiz que a gente chama de raiz tabulares, também de plantas bem maiores, né? Árvores que a gente chama. Então, você vê que essa estrutura, ó, a raiz, ela sai mesmo, ó. Ela começa aqui, seriam as raízes secundárias, e também tem as raízes suportes ou escórias. Algumas pessoas, já que nós vivemos aqui no litoral e tem mangue, a gente consegue também identificar algumas raízes aéreas no mangue. Essas escoras, não só as escoras, mas são raízes que você vê a ponta saindo do solo. Por quê? Porque o solo do mangue, ele é pobre em oxigênio. E como vocês sabem, todos os seres vivos, todos não, mas a maioria, né? As plantas, elas fazem respiração celular e a raiz, ela também faz respiração celular, então ela também precisa de oxigênio. Tanto é que às vezes você identifica aí as pontas da raiz saindo do solo para poder captar oxigênio do ambiente. Então, uma coisa é uma raiz tabular, que ela vai aumentar a fixação, porque ela vai dar uma área maior. Outra coisa é uma raiz suporte ou escória, que também vai auxiliar, mas ela também tem uma função de captação de oxigênio. As grampiformes, vocês observam aqui, ó, em algumas trepadeiras, é uma raiz que vai fixar essa planta em outra, não necessariamente é parasita, às vezes é, às vezes não é. Uma raiz estranguladeira, né, estrangulante, que é uma raiz de planta parasita. Então essa planta ela não realiza fotossíntese, ela pega já a seiva elaborada da planta hospedeira. As epífitas, né, que não, na verdade epífita não é um tipo de raiz, mas tudo aqui são raízes aéreas. Então eu tenho uma raiz de fixação, uma raiz de estrangulamento, uma raiz que capta a água do ambiente, que é o caso das raízes aéreas aqui das epífitas, e as pneumatóforas, que é o que eu comentei com vocês, que são as raízes presentes nas plantas do mangue. Beleza? Então nós temos muitos tipos de raízes, é importante saber, tá? Outro exemplo que nós temos de órgão vegetativo são os caules. O caule é uma estrutura extremamente importante da planta, né? É uma estrutura
que logo vai aparecer, porque vai ter uma função, sim, inicial, primária de fotossíntese, e depois, quando a fotossíntese ela começa a ser realizada pelas folhas, alguns caules perdem essa função, mas nós temos muitos caules fotossintetizantes, principalmente quando a gente tem a planta no início do seu desenvolvimento, como a gente chama de broto. O caule também vai fazer um papel de sustentação e vai direcionar a água da raiz até a folha. Então, o caule é um elo é um elo que vai aí fazer o contato entre a folha e a raiz. E também vai fazer a função de distribuição de seiva, tanto a bruta, que é de baixo para cima, que é o xilema, quanto a seiva elaborada, que é de cima para baixo, na parte mais externa, que seria o floema, que a gente viu na apostila anterior. E o caule, ele tem essas características aqui. A gema apical, lembra quando a gente falou de meristema primário, que estaria nessas regiões? A gema apical, ela vai trabalhar com o crescimento do caule. As gemas laterais vão trabalhar com essa folha. Então, a gente tem um crescimento, né? Primeiro, num sentido, que eu já falei para vocês, que é onde cresce a planta, de baixo para cima. Então, o crescimento em comprimento. Depois, a gente tem o crescimento em espessura. Então, eu tenho a gema apical para crescimento e a gema lateral para espessura. Nós temos os nós. Nó é toda a região onde eu vou ter uma saída de uma folha. Então, claro que às vezes as folhas elas estão dispostas de um lado do outro usando o mesmo nó, e às vezes as folhas saem de nós diferentes. Então, entre um nó e outro, a gente chama de região entre nó. Quando as pessoas vão fazer mudinhas de planta, geralmente a gente usa sempre uma região entre três nós. Então você observa, tira as folhas e mais ou menos um espaço de três nós eu tiro aquele caule e replanto ele no solo, fazendo uma reprodução assexuada. Tipos de caules. Nós temos os caules aéreos, que é o caule tipo tronco, aquele mais comum em árvores, que a maioria já deve ter visto. O caule haste, que ele é um pouquinho, ele é flexível, é aquele que a gente tem em ervas, essas plantas que tem, por exemplo, a hortelã, né, que são plantas um pouco mais flexíveis. Caule tipo stipe é aquele caule que você vai ter as folhas só no topo, então são caules interessantes para indústria moveleira, algumas. Ou você pode utilizar o caule também para tirar um palmito, que seria o tipo stipe. E o caule tipo colmo é o caule da cana-de-açúcar ou até mesmo do bambu. A diferença é que da cana-de-açúcar é oco, do bambu ele é tuberoso, vamos dizer assim. Ok? Então, tem um monte de tipo de caule, não é só um. Então, agora dá para entender um pouco o que a gente estava falando em sala de aula. A gente tem os caules rastejantes, que é o do morango. Então, tem algumas plantas, sim, que o caule ele não tem uma estrutura de crescimento mais de espessura, né? Ele não vai para cima, ele vai caindo no solo e se propagando até pelo tipo de reprodução e também pela adaptação local onde está. Quer dizer que são locais com muita luminosidade, não tem uma disputa tão grande de território. Caules rastejantes, que é o caso da abóbora, o estolão, que é o morango, a abóbora, sarmentoso, cladódios ou clatódios, que são os caules que têm uma reserva de água, que é o caso dos cactos, onde esse caule sim faz fotossíntese, já que as folhas não são úteis, já que são locais extremamente quentes, e esse caule ele tem uma reserva de água e não tem a folha justamente para não ter a perda de água. E alguns caules volúveis, né? Que depois a gente tem alguns tipos que é a gavinha que tem na folha, ou o caule ele todo flexível para poder, que é o caso da parreira, que é o caso do maracujá, que é o caso de várias plantas, né, onde o caule faz essa estrutura de envolver, a gente chama também de trepadeira. Só que não é uma trepadeira que é parasita, é só uma planta que vai enrolando aí. Nós temos os caules aquáticos, que se desenvolvem no meio aquoso, são caules também um pouco mais flexíveis, tá? A gente tem um exemplo da Vitória Régia,
já que é uma planta que vai ter também uma absorção de água pela raiz, mas também pelo caule, também isso existe. Os caules subterrâneos, que são aqueles que a gente encontra na nossa cozinha, crescem, né, abaixo da superfície, a gente chama tem o tipo rizoma. O tipo rizoma, pessoal, é a bananeira. Então, a bananeira é uma só e cada uma que aparece é um caule da mesma planta. Então, se você plantar uma bananeira e ela começar a brotar, não é cada broto uma árvore. Na verdade, é cada broto um caule, por isso que acaba parecendo uma praga, porque a planta ela vai, cada caule sai de uma parte do solo, é um caule subterrâneo, ele vai se enraizando e aí acaba se alastrando. Outro tipo de caule é o caule do tipo tubérculo, que a gente tem o alho, a gente tem a cebola, né, e todos os semelhantes, que também são usados na alimentação. E o caule do tipo bulbo, que a gente tem aí a batata inglesa, que todo mundo conhece, que é um caule. Tanto é que temos depois uma função que nós vamos ver lá na frente, hormonal, que é o estiolamento, que é quando você deixa a batata no local sem luminosidade, ele começa a aparecer uns brotos. E esse broto, se você pegar essa batata e enterrar, acaba nascendo não, desenvolvendo, né, por reprodução assexuada, uma nova planta. Idêntica, mas um novo ser. Por isso que lá naquele filme lá de Marte, lá que o cara ficou perdido em Marte, ele começou a fazer plantação de caule, de batata, e teve um sucesso aí, porque tem uma proliferação bem rápida. É mais rápido do que foi esperar a proliferação pela semente. Opa! E o último caule aqui, para não ficar uma coisa muito pesada, né, muito carregada, que é o pseudocaule, que seria um falso caule, que na verdade não é muito cobrado com esse nome, é mais cobrado como rizoma. É só para vocês terem uma noção do que é um caule rizoma da bananeira. Então, pô, tu olha o desenho isso tudo, cada um é uma planta, na verdade não. Isso tudo são caules da mesma planta. Só para vocês terem uma noção. É isso aí, pessoal, né? São aulinhas mais rápidas, dinâmicas. É... Sugestão, né? Abre a sua geladeira, vê os tipos de legumes, né? Que o pessoal chama verdura, e vê e tentem classificar. Vamos fazer essa brincadeira aí. Chega ali na tua casa e fala: eu tenho beterraba, eu tenho rabanete, o que é folha, o que é fruto. Vamos fazer essa brincadeira? Dá uma olhadinha. Quem quiser, posta lá no grupo e vamos ver se vocês acertam o que é caule e o que é raiz. Aí depois, na próxima aula, a gente brinca de novo e descobre o que em casa que é folha e o que é fruto. Aí depois a gente começa a tirar um pouco esses conceitos de vegetal, verdura, legume, né? E aí vamos ver se a gente começa a ter um pensamento mais botânico, científico, um pouco mais rigoroso, e depois deixa um pouquinho de lado esse pensamento é, popular, que é maravilhoso, mas é só para dar um atritozinho aí. Então fica o desafio para vocês, eu aguardo vocês para tirar dúvidas e espero que alguém procure na sua casa e aí, se quiser tirar uma foto para dizer os tipos de caule e raízes que tem na sua casa, beleza? Beijinho e até semana que vem.